Quando eu vim para a Europa, eu tinha várias ideias de como seria a minha vida aqui. E hoje, depois de quase 10 anos, eu queria fazer uma comparação para ver o que eu pensava na época e o que eu realmente vivi aqui. Eu posso dar um spoiler aí que eu me enganei na maioria das ideias que eu tinha na época. E a pior, cara, vai ser a última que eu vou citar, que sinceramente, até hoje eu quase não consegui executar essa ideia e eu pensei que ia ser super simples. Então, bom, fica no vídeo aí e bora pra primeira. Ó, minha primeira ideia que eu tinha era que só de vir para a Europa e ganhar em euro, automaticamente a minha vida ia melhorar. E eu descobri nesses 10 anos aqui que é equivocada essa ideia. É equivocado porque você chega num país, você ganha na nota do país, só que você, ao mesmo tempo, também tem os gastos, né, com a moeda daquele país. Então, acaba que no final das contas, lógico, tem suas vantagens sim, ganhar em euro, mas você gasta em euro. E ainda mais quando você chega, você tem um salário inferior do que você pode ter em algum tempo. É normal, você acabou de chegar e aí você não conhece o mercado de trabalho, não conhece como funciona, não conhece nada, não conhece o país. Então o salário é pequeno e só de ganhar em euro a vida realmente não muda. Em segundo lugar, eu pensava que o trabalho aqui na Europa era mais leve, era mais organizado. Eu estava muito equivocado, mas muito equivocado. Gente, eu já peguei cada bucha, cada situação. Conta uma história rapidinho. Uma vez eu estava em Portugal e aí a gente estava fazendo o primeiro andar de um prédio. Primeiro andar, pronto, o rechão, né? Ali os primeiros muros depois da fundação. Gente, ó, interrompendo o vídeo aqui um minutinho. Se você viu até aqui, deixa um like aí. Se inscreve no canal, dá uma força pra gente, porque a gente tá começando aí, eu faço os vídeos, o YouTube não divulga meus vídeos, ele manda meus vídeos para pouquíssimas pessoas. E se você deixa seu like, se você se inscreve, se você deixa um comentário aí, ajuda muito, ok? Brigadão. E do lado de cima era um barranco, era um muro, a gente tava fazendo a isolação atrás desse muro. Cara, a gente tava lá atrás trabalhando, chovendo, escorrendo água naquilo, aquilo atolando e tal. Aí eu saí, a gente saiu, né? Tava eu mais um outro português, a gente saiu pra gente poder comer. Eu tava com medo danado do barranco, eu já tinha pensado, eu falei, caramba, se esse barranco cai, era altíssimo. E a gente saiu pra comer alguma coisa de manhã cedo, era ali umas 10 horas. A gente escutou, bum, uma pancada, mas muito forte. O que que era? A terra, o barranco que caiu, cara. Se a gente tivesse lá embaixo, a gente tinha sido esmagado contra o muro. E aí, tipo assim, e eu vi aquilo lá, e tipo, no Brasil eu trabalhei em coisas perigosas, mas aqui também trabalhei em coisas perigosíssimas e complicadíssimas. Então, era ilusão. Em terceiro lugar, eu achava que ia sobrar dinheiro logo no começo. Quando eu chegasse, eu ia conseguir ali fazer uma renda ali que eu ia conseguir já fazer sobrar dinheiro e mandar dinheiro para o Brasil, para poder já começar a juntar um dinheiro e tal, fazer minha poupança. Eu estava equivocado. Era mentira. Não dava. Quer dizer, dá. Depende do ambiente que você vai cair, do seu primeiro emprego, o que você vai fazer, mas no meu caso não dava, no meu caso não deu certo durante um bom tempo e eu só fui conseguir mandar dinheiro para o Brasil depois que eu já estava, não sei, mais de um ano na Europa. Então, na minha experiência foi equivocação, mas quem sabe tem gente aí que consegue, né? Em quarto lugar, eu vou citar aqui uma coisa que, poxa, eu achava que ia acontecer mais rápido, que eu pensava que eu ia me estabilizar rápido, que eu ia, com poucos meses, tá bem, tá ali com uma moradia, sabe, uma rotina ali clara, estabilizado. E eu me equivoquei.
eu me equivoquei. No meu caso, eu demorei bastante. Agora eu não vou conseguir citar tempo exato, mas eu demorei bastante. Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos. Vivia em um lugar, vivia em outro. Eu trabalhei em Lisboa, aí eu arrumei trabalho no Algarve. E aí eu fui para o Algarve, do Algarve fui para outra cidade do Algarve. E não é porque eu gostava de pular de galho em galho, é porque aí ia melhorando, eu ia encontrando propostas melhores para mim ganhar mais e tal. Só que em outros lugares, e aí eu tinha que ir para um lugar novo, aí daqui a pouco eu saía daquele emprego ali para me ganhar melhor, mas eu tinha que ir para outro lugar. E aí, poxa, aluguel é muito complicado, já era naquela época, hoje em dia também é muito complicado. Então aí eu sempre morando, dividindo apartamento com as pessoas, em quarto alugado. Então eu pensava que eu ia me estabilizar rápido e para mim foi equivocado. Em quinto lugar, eu achava que a saudade da família, a saudade do meu pai, da minha mãe, que não ia pesar tanto, e acabou que no começo pesou bastante. E olha que eu me considero uma pessoa até dura nesse ponto aí. Eu consigo me controlar bem com a distância, com a saudade, mas teve dia que foi bem chato, foi bem ruim mesmo. Ficava bem desanimado, ficava bem triste. Então eu pensava que ia ser mais fácil e isso aí foi mais difícil. E eu já conheci gente que achava que ia ser mais difícil e que falou que para eles foi mais fácil. Então eu me equivoquei no ponto de eu achar que ia ser muito fácil. E aí acabou sendo mais difícil. Eu acho que seria melhor se fosse o contrário, né? Se eu tivesse achado que ia ser muito difícil, aí talvez seria uma experiência melhor. Mas também não é um ponto a desanimar as pessoas de virem, porque é assim, a distância dói e a saudade maltrata, mas é uma coisa que dá para a pessoa ir ali jogando e passando o tempo e você vai acostumando, né? Em sexto lugar, eu achava que todo mundo que estava aqui na Europa estava bem de vida. Tipo assim, bem de vida, minimamente bem de vida, sabe? Tipo assim, tá na Europa, as pessoas já têm ali uma vida assim que não vão passar fome. Não vão passar fome, vão ter ali o mínimo ali de conforto. E eu estava equivocado. Cheguei em Portugal, eu já vi muita gente em situação complicada, em situação assim de fome, de morar na rua. Quando eu vim para a França, igual, na França também, isso existe e muito. Aqui tem centros de ajuda, aonde essas pessoas vão buscar ajuda. E isso é muito bacana, sabe? Isso é uma coisa que eu sei que também tem no Brasil, mas eu vejo que aqui na Europa eles conseguem dar um auxílio melhor para as pessoas que estão nessa situação muito complicadas. Então, meio que eu estava equivocado, mas ao mesmo tempo não estava. Porque realmente aqui, mesmo as pessoas que estão em situação de dificuldade, eles têm sim um auxílio um pouco melhor aí do que no Brasil. Então, em último lugar, a coisa que eu mais me equivoquei foi pensar que chegando aqui na Europa eu ia viajar bastante e eu ia conhecer os outros países, eu ia conhecer muito lugar, etc e tal. E não aconteceu. Cara, não aconteceu. Viajei muito pouco. Viajei realmente assim, a maioria das minhas viagens foi a trabalho. De férias eu viajei 2 vezes em 10 anos. E nem eu entendo. Por quê? Porque, tipo, quando eu saí do Brasil, eu vi que as viagens eram baratas entre países aqui. É muito rápido, 1 hora e pouca, 2 horas. Você sai de Portugal, você tá na França, você tá na Espanha, você tá na Bélgica, você tá na Suíça, você tá na Itália. E o problema, eu acho, que é que a vida aqui é muito corrida. O tempo parece mais curto. Você começa a semana, segunda-feira você vai trabalhar, você piscou, acabou a semana. E aí você tem que fazer suas coisas fim de semana, você tem que organizar a sua vida, porque na vida também não é só trabalho, você tem que fazer algumas outras coisas. Se você quer evoluir, então, quer melhorar de vida, você tem que ali tirar um tempo também fora do seu trabalho para você pensar na vida, organizar a sua vida, né? E
fazer coisas que não estão ligadas ao trabalho, que podem fazer você ir adiante. E, cara, isso tudo vai corroendo o tempo. E realmente parece que aqui o tempo é mais curto. O ano começa, o ano acaba, gente. Assim, ó, 10 anos passou que eu tô aqui. Graças a Deus fiz muita coisa, mas realmente é uma coisa assim que, cara, parece 5 e já foi 10. Você vai falar, pô, que no Brasil também passa rápido. Sim, ok, também passa rápido. Mas, cara, aqui, ainda mais por essas, não sei, creio que o fato das estações do ano e do frio também no fim do ano, essa coisa de escurecer muito cedo, sabe? E você chegar em casa assim, 6 horas, 6 e pouca, já é noite. Aí, pô, e aquele frio danado, não dá vontade de você sair, dá vontade. Você tá no trabalho lá, já tá passando frio. Aí quando você chega em casa, você quer ficar no quentinho e tal. Então, realmente, eu estava muito equivocado e eu vejo aí que a maioria dos brasileiros que estão aqui viajam também muito pouco. Não é questão de condição financeira, é questão da vida. A vida aqui, o frio, esse, sabe, não sei, o costume da Europa não te deixa movimentar tanto quanto a gente faz no Brasil. A gente no Brasil a gente tem aquele ânimo, aquela coisa, tem aquele calor, né, de um país tropical. E aqui realmente você não sei, não consegue. Talvez você vai vir, você vai conseguir viajar muito e tal, vai ser diferente para você. Mas para mim não foi assim. E eu acho que nesse ponto aí foi o ponto que realmente eu mais me equivoquei e que em 10 anos eu pouquíssimo viajei aqui na Europa. E é isso aí. O vídeo vai ficar por aqui. Agradeço muito se você viu o vídeo até aqui. Se você puder deixar o seu like aí, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com alguém aí que está pensando em migrar. Pretendo aí, pelo menos toda semana, trazer um vídeo. Meu tempo é corrido, mas pelo menos um vídeo por semana quero trazer aqui. E a gente quero falar sobre migração, quero falar sobre desenvolvimento pessoal, empreender aqui na Europa. E, poxa, tem muita coisa aqui que eu quero compartilhar com vocês, ok? Brigadão então e até o próximo vídeo. Falou!